Olá, seja bem-vinda a mais uma Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro Eu, Robô, de Isaac Asimov. Mas antes de começarmos, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, piramida a gente para os seus amigos. Manda para eles no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, compartilha a gente. E não esqueça de clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, porque isso é importante para você receber as notificações e não perder os episódios e também ajuda a gente a alcançar novos ouvintes. E o livro de hoje, como a gente já falou, é o Eu, Robô, do Isaac Asimov, então é um livro de contos. A gente procurou ao máximo não dar spoilers, né? Não estragar, porque como são histórias curtas, se a gente disser tudo, vai perder um pouco da graça. Mas pode ser que uma outra coisinha escape ali, então estejam avisados. A gente não se responsabiliza. Vamos começar então. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o Isaac Asimov. Ele é um escritor russo, nascido em 1920, que se mudou para os Estados Unidos da América aos 3 anos e foi naturalizado estadunidense. A família dele era judia e ele se considerava ateu. Trazendo aqui uma citação dele, né? Emocionalmente sou ateu. Não tenho provas de que Deus não existe, mas estou tão desconfiado de que ele não existe que não quero perder meu tempo. Eu achei essa citação maravilhosa. Essa tradução pode estar um pouco equivocada, porque eu encontrei ela em um artigo em espanhol. Então, com a ajuda do Google Maps, eu traduzi, mas pode ter um trecho ou outro que não esteja assim, bem fidedigno. Mas a ideia era essa, que ele quis passar, né? Mas eu achei sensacional ele. Enfim, né? Não querendo perder tempo investigando se Deus existe ou não. Ele aprendeu a ler sozinho quando era criança e desde pequeno ele já apreciava a ficção científica. Os pais dele achavam que era literatura barata, enfim, sem valor, mas quando ele foi tentar convencê-los de que valia a pena investir nesse tipo de leitura, foi justificando, né, com a parte da ciência, né, no título de ficção científica. E assim, os pais dele se convenceram de que valia a pena permiti-lo ler. Achei, assim, já bem inteligente da parte dele, tão pequeno, sabe? Sim. Em 1935, ele iniciou o curso de Química na Universidade de Colômbia. Em 39, concluiu a graduação. E também em 39, ele vendeu seu primeiro conto para a revista Amazing Stories. Mais umas informações interessantes sobre o autor são que ele era de esquerda, ele se considerava feminista e apoiava a causa homossexual. O que quer dizer, assim, que ele era um homem bem à frente do seu tempo, né? Na década de 40, ele já tem todas essas perspectivas que, enfim... Que hoje em dia tem muita gente não estavam... que ainda não ainda tem tanta gente né? contra, né? Exatamente. Uma curiosidade sobre o Asimov é que ele tinha muito medo de voar. Ele viajou de avião apenas 2 vezes. E esse medo, ele surgiu após ele andar de montanha-russa. O que, assim, eu completamente consigo me relacionar com ele, porque eu tenho pavor de montanha-russa. Sim. Mas voar, eu fico de boa. Mas eu entendo que dá gatilhos. Eu entendo a associação. Sim, com certeza. Nossa, a última montanha-russa que eu fui, eu tive uma crise de enxaqueca tão horrorosa depois, que eu não quero mais, assim, de jeito nenhum. Nem naquela, tipo, minhocão. Tu lembra do minhocão que tinha nos parques? Pra mim já era emocionante na nossa infância. Era demais. Não entro mais no minhocão depois da última, sério. Eu acho que o drama pra mim é a queda livre, sabe? É o looping, posso ficar rodando o dia inteiro, mas a queda livre é que me desespera muito. Eu já tenho um problema com looping, porque eu sinto que eu fico com a cabeça assim, sacudindo, né? Balançando, e aí é o que me dá enxaqueca. Nossa, é horrível. Odeio looping. Então a gente, Clube Asimov aqui de desespero. Exatamente. Ele foi casado 2 vezes. A primeira com Gertrude Blugerman e depois com Janet Opal Jepson, uma psicanalista e escritora. E com essa segunda esposa dele, ele publicou junto com ela uma série infantil chamada Crônicas de Norby. Crônicas Norby. Eu não achei nenhuma informação sobre essa série já ter sido publicada no Brasil, mas eu fiquei curiosa. Eu também queria saber que tipo de mistura que saiu aí do Asimov com uma psicanalista. Sim, deve ser interessante. O Asimov ganhou os principais prêmios de literatura do gênero. Ele ganhou o Prêmio Hugo, o Nebula e o Locus.
Durante a Guerra Fria, ele foi investigado pelo FBI, porque ele era considerado suspeito, né, de ser um espião soviético, e o nome dele constava numa lista do governo estadunidense como propenso a apoiar partidos comunistas. E apesar de Fundação ter levado Hugo vencendo O Senhor dos Anéis, o Asimov considerava a trilogia do Tolkien a maior saga de todos os tempos. Tipo a Adele entregando o prêmio dela pra Beyoncé, né? É porque você tem que reconhecer, né? Que às vezes você ganhar não significa que você é o melhor. Né? Assim, quer dizer, eu tô dizendo isso, eu li Fundação, não li Senhor dos Anéis. Mas assim, às vezes você pode ter feito um bom trabalho, mas você ainda assim consegue reconhecer que tem uma outra coisa ali que é totalmente fora do normal, né? Exatamente. E dar crédito a isso, né? Não desfazendo da obra do Asimov, até porque nós estamos aqui fazendo um podcast sobre ele, né? E a gente ama, mas né? realmente Fundação é um queridinho. Sim, mas realmente o Tolkien, ele vai muito além, né? Porque ele inventa um idioma e cria toda uma mitologia. É muito absurdo. Você lê as coisas que ele fala e você realmente acredita que aquilo aconteceu. Concordo super. Inclusive, quero ler, tá nos meus planos. Comece e vai. Enfim, né, voltando, ele morreu em 1992 por insuficiência renal e a esposa dele revelou que ele tinha contraído AIDS numa transfusão de sangue em 1983. Isso era uma coisa, assim, relativamente comum de acontecer naquela época, né? Que as pessoas ainda estavam descobrindo como é que é a questão da AIDS, como pegava e como era a transmissão, né? Meio que virou uma lenda urbana depois das pessoas serem contaminadas com seringas, né? Mas enfim, isso acontecia de verdade, né? Existe uma cratera e um asteroide em Marte que foram nomeados segundo Asimov, né? Em sua homenagem. Em sua homenagem. Achei fofo. Essas informações todas foram tiradas de um artigo do Huffington Post, um artigo em espanhol, mas que, enfim, ali o Google Tradutor me ajudou a identificar e trazer essas curiosidades para vocês. A gente agora vai falar das principais séries do autor. Ele escreveu Ele escreveu quase 500 livros, que é uma quantidade absurda, não tem... Eu acho que se nem a gente fizesse 3 temporadas inteiras, não dava pra falar disso tudo, de livro. Mas a gente vai falar aqui das principais e, daqui a pouco, sobre o livro especificamente, O Robô. Primeiro, a série dos robôs, né, que ela é iniciada com o Eu, Robô, que rapidamente se transformou num clássico de ficção científica. Quem leu consegue entender claramente o porquê. O Asimov ele foi muito pioneiro, né, em perceber onde o futuro iria nos levar, né? Pelo menos assim, a tecnologia dele, a visão dele de onde a gente estaria aqui em 2020, 2021, tá muito alinhada, né? Ele conseguiu prever um monte de coisa, um monte de tecnologia. Então, assim, é compreensível por que esse livro se tornou um clássico. Ela é seguida, então, né? Esse livro é seguido pela tetralogia Cavernas de Aço, O Sol Desolado e Os Robôs da Alvorada, que foram publicados aqui no Brasil pela Aleph. Você encontra hoje em dia no mercado. E existe um quarto livro, que eu confesso que eu não consegui entender muito bem se ele é um quarto livro dessa trilogia ou se ele seria um quinto livro da série inteira. Ele é um quarto livro dessa série, né? A tetralogia, né, começa com As Cavernas de Aço, O Sol Desvelado e Os Robôs da Alvorada. Nesses 3 livros, o protagonista é o Elijah Baley, e ele é como se fosse um policial que está desvendando o mistério com a ajuda de um parceiro, de um sidekick robótico, né? E aí, esse último, né, Robôs e Império, né, que não foi traduzido ainda, que não tem versão ainda para o português, é dentro desse mesmo universo, só que o Elijah já morreu, entendeu? Já passaram, acho que alguns séculos, inclusive, já tem, tipo, vários descendentes dele. Então, eles estão dentro ali do mesmo universo, mas tem um salto temporal para esse último. Ah, tá certo. É porque a minha pesquisa, em alguns momentos, ele era colocado como um quarto livro mesmo, e em outros ele era colocado como um livro da série, como o Eu, Robô também mas que não estava diretamente conectado, porque o Eu, Robô, ele é como se passasse no passado, Sim. né? E ele fosse um depois, o Eu, Robô... Então eu fiquei meio confusa. O Eu, Robô, por esse texto, né, que tem no livro, o Eu, Robô, ele foi sendo escrito ao longo do tempo, né? Ele primeiro publicou todas essas histórias em revistas
que costumavam publicar outras histórias de ficção científica, né? Tinham vários autores publicando. Sim. Então foi uma junção de várias histórias que o Asimov foi jogando ali ao longo do tempo. E aí teve um momento que ele se organizou tudo e lançou um livro. Ah, entendi. Não, então você tá maravilhosa, mais entendida do Porque que... ele fala, né? Tem um pós-fácil no livro que eu tenho, Eu, Robô, uma versão mais recentezinha da Aleph, que tem até um... Ah, é porque o meu é antigo, não tem o esse meu é recente, aí tem um pós-fácil que ele vai contando a trajetória dele, sabe? Vai contando como é que ele começou a escrever e tudo mais. Entendi. Arrasou. Enfim, continuando. A próxima série é a série Império, que é formada por Pedras no Céu, The Stars Like Dust, que foi publicada aqui no Brasil apenas numa edição de 1977, pelo menos foi a única que eu achei, que é da editora Expressão e Cultura, que foi traduzido como Poeira e Estrelas, mas ele não tá mais no mercado, pelo menos eu não achei nada. E depois As Correntes do Espaço. Ah, eu esqueci de adicionar uma informação na série Robô. Fofoca editorial. O quarto livro, né, o Robôs Império, ele tá para ser lançado desde 2019 pela editora Aleph, mas até agora nada. E eu encontrei uma postagem deles, né, no Facebook, em que as pessoas estavam lá cobrando e perguntando onde está o livro. E aí, uma pessoa colocou um print de uma conversa, tipo no privado, mandou uma mensagem para a editora, e a pessoa recebeu a seguinte mensagem, de que o livro está pronto para ser lançado, mas existe alguma questão, como se fosse sobre direitos autorais, enfim, tem alguma coisa ali que está impedindo o livro de ser lançado, né? Eles estão esperando só que essa questão se resolva, é algo da gringa, não é necessariamente aqui do Brasil. E, enfim, enquanto isso não for resolvido, o livro não sai, mas eu espero que se resolva logo. Sim. Porque tá nos meus planos de ler, né, essa série, essa tetralogia, então... Inclusive, espero que ele saia tetralogia logo. É uma das séries dele que fez mais sucesso, né, no mundo todo. Eu achei bem interessante essa proposta de ser uma coisa meio CSI espacial. Eu gostei. Eu fiquei bem interessada. Eu não conhecia essas aí. Assim a gente vê como ele é um autor tão versátil, né? Tipo, ele escreve basicamente ficção científica e mesmo assim cada livro tem a sua identidade, né? Tem o seu estilo, ele explora outras temáticas dentro dos livros, isso é muito legal. Quando ele foi escrever, né, essa parte essa tetralogia, na verdade ele meio que sentiu que quando ele lançou o Eu, Robô, né, compilou esses contos, ele sentiu que a minha missão em escrever livros sobre robôs terminou aqui. Mas como fez um sucesso, os editores pediram para ele fazer outra história com robôs. E ele tava meio reticente, não queria. E o editor pegou e falou para ele meio que assim, faz uma coisa que você gosta, faz do seu jeito. Você não gosta de mistério? Então põe um mistério aí. E aí isso acendeu nele assim uma faísca para ele ir atrás de contar essa história meio Sherlock Holmes, não sei. A série seguinte é a série Fundação, que teve início como uma trilogia, né? Fundação Império, seguido por Segunda Fundação. Ela que foi eleita em 1966 como a melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. E depois ela foi continuada com mais 4 livros, né? 2 antes da história da fundação, da trilogia, e 2 no futuro, digamos assim. E que eu ainda não li esses últimos 4 livros, mas a trilogia, assim, é sensacional. Sou 100% apaixonada por Fundação. Inclusive, ansiosíssima pela série da Apple TV+. E agora vamos falar de Eu, Robô. Como eu falei antes, esse livro é uma coletânea de outros contos que ele foi publicando ao longo dos anos em várias revistas, né? E uma que ele publicou bastante contos foi essa Astounding Science Fiction. O primeiro que a gente vai falar, o Robbie, ele não conseguiu emplacar, né? O diretor lá, o editor, não topou, porque parecia muito com o outro conto que outros autores já haviam publicado por lá. Então esse aí não passou no corte. Mas vários outros foram publicados sim lá. E ele, depois, quando fez o livro, ele reorganizou a ordem,
porque ele tinha publicado meio que ia escrevendo e publicando. Então, aqui no livro, ele tentou dar uma coesão maior, assim, pra ordem das coisas que foram acontecendo. Mesmo assim, sendo histórias separadas, elas se passam ali mais ou menos dentro de um mesmo universo. E existem alguns personagens recorrentes, né? Então, assim, se a gente pode dizer que existe algum protagonismo aí, talvez seja a doutora Susan Calvin e tanto o Donovan, né? Como é o nome do doutor? O Donovan e o Powell. Eles aparecem em várias histórias. Enfim, era só pra meio que dar um contexto, né? De como eram essas histórias, né? De como foram surgindo. E eu acho que o Asimov, ele escreve muito rápido, porque ele, assim, sempre sentava a bunda na cadeira e escrevia, saía novas histórias e ela sempre agradando. Gente, imagina escrever 500 livros, cara, assim, eu tô arredondando, mas muita coisa, é uma produção absurda, assim, então, palmas pra ele. E uma informação... Vai falar. Não, é só uma informação que no momento das curiosidades eu esqueci de dar, que o Asimov, acho que, eu não sei exatamente em que momento da vida, mas em determinado momento da produção dele literária, ele decidiu unificar todas as histórias em um único universo, né? É tanto que ele muda alguns fatos, por exemplo, de fundação, pra, enfim, que as datas, que os eventos, eles façam sentido nessa linha temporal, exatamente. Então, o que a gente tá vendo aqui em Eu, Robô é o início de tudo. Que massa. Né? É a partir de Eu, Robô que a gente vai ver as outras séries acontecendo. E a gente dividiu lá em cima, né, as principais obras dele em séries específicas, mas na verdade é tudo um universo compartilhado aí, né, de Asimov. O Asimov verso. Eu queria só falar uma coisa engraçada aqui. Que ele comentou, né, que ele falou que levou 2 semanas pra escrever Robbie, né, o primeiro conto do livro. E ele falava assim, que nessa época eu demorava muito pra escrever, então levei 2 semanas. Nossa. Eu não sei, eu não sou escritora pra saber, mas me parece, assim, bem rápido que a primeira coisa que você escreveu tipo, você demorou 2 semanas pra fazer, sabe? Arrasou muito. Nossa! Em 2 semanas eu não consigo escrever, acho que nem a introdução, assim, de um artigo científico, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não dá, é muito difícil escrever, cara. Melhor dizendo, eu não consigo fazer um roteiro. A gente super demora pra fazer esse roteiro, né? A gente sofre demais. E, assim, não é nada tão longo. A gente não nasceu com esse talento aí pra escrita, né? Não, definitivamente não. Então, vamos começar aqui falando, antes de entrar no conto especificamente, sobre as 3 leis da robótica, que regem esse livro, né? Que regem essas histórias, mas que, na verdade, vão orientar todo o universo robótico de histórias do Asimov. E até mesmo, sim, existe uma influência muito grande na ficção científica como um todo, né? Sim, na cultura pop, né? A gente acaba tendo muita referência a essas leis. Que são leis que são, digamos que implantadas no cérebro positrônico. Eu acho sensacional esse nome. Que seria o cérebro, né, que é desenvolvido pela US Robots para que os robôs, eles, enfim, se tornem máquinas funcionais e ajudem a humanidade a chegar muito longe. E aí, essas leis, elas funcionam realmente como um código de ética, uma forma de os humanos, digamos que... posso dizer, sentirem-se seguros, né? Como se fosse assim, tenha certeza de que o robô nunca vai te fazer mal, né? Por causa dessas regras que são invioláveis. Exatamente. E é interessante isso, até porque se difere muito de outras histórias de robôs em que os robôs, eles acabam sempre sendo uma ameaça, né? Onde há uma revolução, onde os robôs, eles se voltam contra os humanos. E aqui não, a gente já tem estabelecido logo desde o início de que os robôs, eles vão seguir indiscutivelmente essas regras, e que são regras que realmente colocam eles sempre numa posição de como é que eu posso dizer? Subserviência, né? Subserviência, exatamente, é isso mesmo. E que leis são essas, né? A primeira é: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira é: um robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei.
E aí a gente vê aqui que essas leis, elas têm uma ordem de prioridade, Sim. né? A primeira lei não é a primeira porque foi a primeira inventada, é porque ela se sobrepõe às seguintes, né? A segunda se sobrepõe à terceira. E esse livro, a gente vai ver uma dança ali das cadeiras, digamos, em que as leis, elas vão sendo usadas para, enfim, compreender a ação de alguns robôs que estão parecendo que estão com mau funcionamento, em que o raciocínio lógico Sim. vai sendo utilizado realmente assim para chegar à conclusão de alguns problemas e as leis, elas vão sempre sendo resgatadas para isso. E eu acho que é de uma genialidade que eu particularmente considero humilde, porque ela é acessível, sabe? Não é um livro em que eu leio e eu me sinto burra, porque as coisas acontecem e eu não tô entendendo. Tipo, no final, eu fico, eu entendi o que Entendi o aconteceu, raciocínio, né? sabe? É legal porque Isso, tudo parte do exatamente. princípio de que as máquinas, elas são infalíveis, né? Uhum. E que o Isso. processo para construir essas máquinas é tão complexo e passa por tantas checagens que não tem como essa máquina, assim, né? As chances de ter um defeito são muito pequenas. Então, eles sempre partem do princípio assim: o robô não tá quebrado, tá acontecendo alguma coisa, a gente tem que descobrir o que é. Isso. Algo do tipo, né? Assim, eles sabem que pode dar um erro, mas eles tentam pensar assim: não, a máquina, ela tá funcionando. O que será que tá interferindo com o funcionamento dela? A história, né, ela começa com uma entrevista com a Susan Calvin, que é uma psicóloga roboticista. Então, ela tá sendo entrevistada por um repórter para falar sobre robótica. E ela vai meio que... Ela já tá meio velhinha, então ela vai contando vários causos para esse repórter. Aí tem até umas horas que ele tá meio assim, tipo, de saco cheio. Mas, enfim. Sim. Ela tá lá contando as coisas do jeito que ela quer e o que ela quer, né? E os robôs, eles são proibidos na Terra porque as pessoas têm medo, né? Então, eles são mais utilizados para serviços fora da Terra do que mesmo dentro, porque as pessoas não convivem bem com esse medo constante de que essas máquinas possam fazer coisas que elas não entendem ou então fazer mal, ferir elas. Né? Exatamente. E só um parênteses, nesse momento, né, em que a entrevista ocorre, que já é depois de todas essas histórias do livro, a humanidade já tá nas estrelas, assim. É tanto que ele diz que a revista para que ele tá escrevendo enfim, a reportagem, ela vai chegar a bilhões de pessoas em todo o sistema solar, assim. É sensacional. Adoro. Então, vamos começar com a primeira história que a Susan conta pro entrevistador. E o primeiro conto é o Robbie, que era um dos primeiros robôs desenvolvidos, enquanto na Terra ainda era permitido, né? Isso na década de 90. É sensacional. Eu fico imaginando se de fato existissem robôs, sabe, na nossa infância. Enfim. E ele era um robô, era um dos primeiros, então ele ainda não falava, ele ainda tinha algumas limitações. E ele era a babá de uma menina chamada Glória. Os dois, eles eram inseparáveis. E o Rob, ele amava histórias, principalmente da Cinderela. Ele amava quando a Glória contava essas histórias pra ela. Só que a mãe dele, assim, meio desconfiada, meio ressabiada, né, do que um robô seria capaz de fazer com a filha dela. E muito preocupada também com o que as pessoas ao redor pensariam, né, do fato deles terem um robô. Enfim, os robôs eram muito recentes ali naquele momento. E muita gente tinha medo do que eles eram capazes, né? Assim, ninguém conhecia aquela tecnologia. E existia, assim, uma certa... Tinha uma fofoquinha, né, que rolava. Uma fofoquinha, isso, exatamente. E eu até entendo a preocupação dela no sentido de que a filha, ela não tinha amigos. Ela passava o tempo inteiro com o robô. Mas eu acho ela muito cruel, porque ela dá um jeito de se livrar do Robbie, né? E da pior forma possível. Porque a situação fica meio em aberto e a Glória, ela nunca entende o que aconteceu com o Robbie. Então a situação vai escalonando, vai ficando muito complicada, até que a Glória entra num estado depressivo. E aí os pais precisam dar um jeito nisso, né? Assim, como fazer com que a filha fique bem depois do fim, digamos assim, desse relacionamento com o Robbie que foi tão abrupto, né? E é um conto, dos contos acho que é o mais simples, assim. É uma das histórias mais simples, assim, que não tem uma grande resolução de lógica por trás, sabe? Mas que eu acho ele bem interessante. Eu acho a mãe da Glória extremamente perversa. E o pai muito passivo, né? Apesar de que no final ele se redime.
Mas eu achei bem receita pro desastre, sabe? Pra mim, me lembrou muito histórias em que o cachorro da família morre e os pais não querem dizer pra criança e dizem assim, ele foi viver numa fazenda. E a criança fica, né? Tipo assim, sabe? vamos visitar a fazenda do cachorro. Isso, exatamente. Esse conto foi um dos primeiros que o Asimov escreveu, né? Sobre robôs. E ele queria com ele fazer uma história em que os robôs não fossem vistos como ameaças, né? Como ele queria uma visão mais positiva. Porque ele até comenta que na época não era novidade robô, né? Mesmo naquela época em que ele lançou esse conto, os robôs já estavam ali rondando a ficção científica. Mas enfim, eles eram sempre vistos de forma pessimista, como se fossem uma bomba relógio que a qualquer momento fosse explodir e eles fossem destruir os seres humanos. E assim, um comentário à parte, pra mim isso fala muito mais sobre os seres humanos do que sobre os robôs, mas tudo bem. Enfim, esse conto mais assim, mais leve, mais fofo, foi quando acendeu nele essa vontade de escrever uma história sobre robôs que visse eles com tivesse uma visão mais otimista da relação dos seres humanos com os robôs, ao invés de achar sempre que os robôs vão destruir a humanidade e que não devemos mexer com isso nunca. Inclusive, ele faz uma analogia muito boa, que ele fala assim, né, que o fogo era perigoso, a fala era perigosa, e ninguém deixou de falar nem de usar o fogo por causa disso, né? Apenas aprenderam a ter mais cautela para lidar com essas coisas. Então, se os robôs apresentam esse perigo, a gente tem que ser cauteloso, mas a gente não vai deixar de utilizar coisas que são boas, que vão ajudar a gente, porque é perigoso. Isso não é o suficiente, né? O próximo conto é o Andando em Círculos, que fala sobre uma expedição em que 2 cientistas, o Gregory Powell e o Michael Donovan, eles enfrentam um problema. Um robô que tá dando voltas, tá circulando, e que eles tinham uma missão específica de pegar lá um minério que era preciso para que toda a operação ali no planeta Mercúrio fosse viabilizada. E eles só tinham aquele único robô. E precisavam que ele voltasse com esse minério. E coisa que ele não tá fazendo. Então eles têm ali meio que uma janela de tempo para resolver esse problema. Por que o robô tá circulando? O que é que tá acontecendo? E é meio que um caso de vida ou morte, né? Se eles não conseguirem que o robô funcione, eles vão morrer ali em Mercúrio, porque eles não conseguem, nem com trajes, nem com nada, sair na superfície do planeta, porque é muito quente. Então, os robôs foram feitos justamente para poder fazer esse serviço. Aqui nesse conto, a gente vê bem como que funcionam as leis da robótica. O Donovan e o Powell, eles ficam discutindo entre eles como utilizar as leis da robótica para tirar eles daquela situação, né? É uma questão de lógica ali o que está acontecendo, então eles precisam utilizar essa hierarquia que existe entre as leis da robótica para que ele consiga fazer o robô sair desse ciclo que ele tá ali preso nesse loop de ficar circulando, né? E é bem interessante ver como eles usam assim dessa perspicácia para poder resolver o problema. A gente fica esperando que, tipo, o que vai acontecer agora? Eles vão conseguir sobreviver, não vão? É bem legal. E no fim é simples, né? Como é que é a solução. E é interessante, assim, pelo menos pra mim, é uma situação tão, assim, tão difícil, né? Porque a vida deles tá em risco ali. Então, na minha cabeça, a resolução precisava ser uma coisa grandiosa. E, na verdade, é muito simples. Exato. Sabe? É só numa linha de raciocínio, eles vão pensando e analisando a situação toda, e eles chegam à solução e as coisas se resolvem de forma tranquila. E eles sobrevivem pra lidarem com problemas maiores, né? Porque a gente ainda vai encontrar esses personagens em outras situações bem mais complicadas. E eu acho legal de citar que esses 2 personagens, eles têm uma dinâmica muito boa. O Powell, ele é muito, tipo, tranquilão, a gente vai conseguir, fica calmo que a gente vai conseguir. E o Donovan é super estressado, ele tá sempre uma pilha de nervos. E eu seria o Donovan. Eu também, eu acho que eu, tipo, meu Deus, vou morrer. E eu acho legal que... eu queria querer estrangular o robô. que eles são muito... É engraçada a dinâmica deles, porque tem horas que eles dizem assim, cala a boca. Tipo, não te aguento. Eles são muito... assim, tem uma dinâmica realmente boa demais. E
eu acho que casa bem para as explicações pra gente, sabe? Nas conversas, um vindo cortando o outro explicando uma coisa. Enfim, assim, eu gosto realmente da forma como ele fez, sem ser extremamente explanativo, mas explicando o suficiente, Sim. sabe? Pra gente entender o que tá acontecendo, né, na conversa entre os Enquanto personagens. Talvez se ele fosse... eles vão explicando um pro outro, né? Eles vão tentando elaborar um raciocínio pra poder sair das situações, eles vão explicando pra gente, né? Que tá lendo. Exatamente. Talvez se fosse, por exemplo, um personagem só, e essas explicações, esse raciocínio tivesse só na descrição, não funcionasse tão bem. Não sei, na minha cabeça eu acho que poderia parecer assim, o autor está me explicando isso, mas como é dentro de um diálogo entre duas pessoas que estão com um problema e estão tentando chegar na solução, Incrível, pra mim né? não parece que ele tá sendo... Isso. Essa é uma crítica, só abrindo aqui um parênteses que eu lembrei agora, que o Christopher Nolan recebe muito, de que ele explica demais as histórias dele, sabe? Só que eu sou uma pessoa que é um pouco burra, eu me sinto um pouco burra em histórias assim, porque se não me explicarem o suficiente, eu não vou entender sozinha. Então, por favor, me explique, autor. Só me explique de uma forma que não... Que não pareça um que livro não didático. Da minha inteligente. Isso, exatamente. Se a explicação tá ali de uma forma acessível, mas parecendo natural, eu aceito também, demais. Pode mandar, explique mais, explique sempre. Também quero explicação. Vamos pro próximo conto, então, que se chama Razão. Os protagonistas são os mesmos do conto anterior, o Donovan e o Powell, e eles mais uma vez estão com problemas com o robô. Dessa vez é o Cutie, que é o responsável por cuidar de uma estação solar sem a presença de humanos. Eles precisam averiguar, né, se ele, depois de montado, por eles inclusive, é realmente capaz de manter a estação funcionando sem intervenção de nenhum humano, porque ele vai ficar lá sozinho, basicamente. Mas eles não esperavam lidar com um robô com crenças, né, que vai basicamente criar uma religião. E que considera os humanos inferiores aos robôs, simplesmente por raciocínio lógico, porque o robô é inteligente. Ele saiu pensando e ele chegou à conclusão de que criaturas orgânicas não seriam capazes de serem superiores a humanos. Não seriam capazes de serem superiores a robôs que são tão perfeitos. E ele leva os dois protagonistas do conto ao limite da paciência. Nesse conto, o Donovan tava pra, assim, desmontar o robô e pisotear em todas as peças dele, com toda a força da sua raiva. E eu, inclusive, faria isso também, porque o Cutie é muito irritante. Chato. Gente, que robôzinho chato. E é engraçado que tudo que acontece vira meio que viés de confirmação pra ele... ele confirmar as crenças dele, né? Que ele botou na cabeça de que eles são governados por um grande ser, né? Que na verdade é uma máquina. A máquina que... É a própria máquina ele tem tá que fazer lá, manutenção. Né? Que ele tem que cuidar, isso. E aí ele acha que todo mundo tem que servir a essa máquina. Então, se os humanos não são mais necessários ali, então é porque eles não têm mais razão de existir. Tem coisas muito engraçadas, assim. Ele é irritante, mas ele também tem umas tiradas bem engraçadas quando ele meio que associa ali a missão, né, de ajudar essa máquina como sendo um propósito. E todo mundo que não tá ali pra preencher aquele propósito não tem mais razão de existir, então o grande ser vai destruir, né, essas pessoas. Vocês vão morrer. Né, como você morre no momento em que você não tem mais nenhuma utilidade pro Deus Supremo. Eu gosto muito desse conto também, apesar de me irritar. E eu acho que ele não vai trabalhar muito fortemente as leis da robótica, mas ele também tem uma resolução baseada em raciocínio lógico que funciona muito bem. Eu gosto do debate fé versus ciência, porque o Curie, ele é totalmente descrente, né? Assim, tudo, como você falou, tudo que eles argumentam, né? Enfim, os livros que eles têm lá para provar que as informações que eles estão dando são verdadeiras. O Curie, ele rebate tudo assim no tipo, isso aí é para vocês acreditarem que é verdade, mas eu não acredito porque eu sou mais inteligente que vocês. Então, assim, é impossível de argumentar com uma pessoa dessa, sabe? Isso me lembra muito um certo tipo de pessoa que, enfim, convive com a gente, que elegeu um certo presidente. Porque não dá, você não consegue argumentar. O argumento científico, né? Qualquer tipo de informação que contraria o que essas pessoas acreditam,
simplesmente serve pra talvez confirmar o que eles acreditam, tá entendendo? Eu não sei explicar, mas é como muito, se, assim, tudo que é muito difícil. É pra justificar as suas atitudes. Mas, tipo, quando tem alguma coisa que confirme pro lado da pessoa, isso aí é mentira. Isso aí é só inventado por vocês pra vocês se sentirem melhor a respeito dessa situação. Não vale. E ele também, o Curie, é o primeiro robô que se questiona a respeito da sua origem, e assim como Descartes, ele chega à conclusão: eu existo porque penso. Eu achei sensacional. Tem umas inserções ali sobre filosofia, dá pra fazer algumas análises bem interessantes, relacionando alguns filósofos com esses contos. Asimov é um gênio. E, como eu disse, mais uma vez, temos uma conclusão super simples, mas que não deixa de ser incrível à sua maneira, assim. É um dos meus contos favoritos. Eu também gostei muito desse, eu ri bastante. Né? Agora vamos falar de É Preciso Pegar o Coelho. O Powell e o Donovan, eles estão mais uma vez, né, com problemas. Eles até comentam, assim, que, tipo, eles sempre pegam os piores empregos, assim, os piores jobs ali dentro dentro dessa empresa. Tudo que é complicado, chato, vai pra eles. Eles meio que testam robôs novos, né? Então, sempre que tem uma situação nova, acaba caindo no colo deles. E aí eles estão com dificuldade, porque eles estão coordenando um robô que tem outros robôs que estão sendo controlados por ele, né? Tipo, um robô que controla outros. E quando eles não estão sendo observados, eles param de trabalhar, ou então eles fazem uma rotina estranha que eles acham parecido com a dança. E aí, quando eles chegam perto, eles continuam trabalhando normalmente. Então, eles, mais uma vez, eles vão ter que botar a cabeça para funcionar, né? E utilizar, de novo, a relação entre as leis da robótica para descobrir o porquê de esses robôs não estarem funcionando como deveriam, né? Eles estão muito de saco cheio nesse conto, inclusive a gente que tá lendo, e inclusive o próprio entrevistador que tá ouvindo essa história. E aí, num determinado momento eles estão discutindo, né? E o Donovan, ele afirma que só tá ali por conta do dinheiro, porque, assim, é estresse demais, é problema demais com esses robôs. E eu acho isso muito relacionável, porque quem nunca, né? É meio que... se manteve num trabalho só pelo dinheiro. É muito engraçado que isso é muito a personalidade de cada um, porque o Paulo que fala pra ele assim, qual é o teu problema? Por que tu reclama tanto? Tipo, tu não é obrigado a ficar nesse emprego. Aí ele, mas eu só tô aqui por causa do dinheiro. Que é muito bom, por sinal, ele fala. Mas eu confesso que eu acho que o Donovan é aquela pessoa que gosta de reclamar. Então, independente de onde ele estivesse, independente do que estivesse acontecendo, ele estaria reclamando. Então é isso, tem que aceitar. Enfim, pra mim esse conto, ele acaba sendo um pouco cansativo e repetitivo, porque são 3 contos seguidos com esses 2 personagens, que não é bem um problema, mas porque são configurações parecidas, né? Eles 2 estão numa situação extrema, o robô dá problema, eles precisam resolver aquilo porque, enfim, né? Eles têm um prazo ou a vida deles está em risco. E a solução acaba sendo bem interessante, mas ele é um conto mais longo e enfim, não me agradou tanto. Não tô dizendo que é ruim, mas de todos é o meu menos favorito. Enfim, vamos pro próximo, que é o Mentiroso. O Herbie é um robô capaz de ler mentes, mas a US Robots, né, ela não faz a mínima ideia de como isso aconteceu. Basicamente, não tem como descobrir, porque um robô é feito de 1 milhão de peças, 1 bilhão, talvez, 1 trilhão, não sei. É muita coisa, não tem como testar. E eles chegaram à conclusão de que vão investigar ali o que aconteceu com ele, seguindo, mais uma vez, né, o raciocínio lógico. E aí, os personagens começam a perceber que uma série de mentiras envolvendo o Herbie estão acontecendo. E o conto, ele acaba sendo bem cômico por conta disso, porque o personagem, né, o robô, ele começa a dizer o que as pessoas querem ouvir. Isso é muito divertido, engraçado, mas acaba levando ao final um pouco trágico. Enfim, é um dos meus contos favoritos também, eu me diverti demais lendo esse conto. Ele parece uma sketch de comédia, assim, ele é muito divertido, assim, eu lembro de dar várias gargalhadas lendo, sabe? Ele fica meio fofoqueiro, né? É como se fosse um robô fofoqueiro. Exatamente. E eu achei ele um frescor depois do último conto, sabe?
tanto pra gente como pro entrevistador, porque ele já tava um pouco cansado das histórias do Paul e do Donovan. E acaba, né, voltando pra um cenário terrestre. Nessa história, a Susan, ela é uma das protagonistas, né? A primeira de todas em que ela participa ativamente, apesar dela ter feito uma participação bem rápida no primeiro conto. E eu queria muito ver uma conversa entre o Kiri e o Herbie, porque eu fiquei imaginando o Kiri sendo aquele robô totalmente descrente, sabe? Que tudo que você diz, ele... Enfim, ele desvirtua o que você tá dizendo, enfim, que ele só acredita no que ele acredita. E o Herbie sendo o robô que fala o que você quer ouvir. Só puxando o saco dele, né? Eu fiquei imaginando, exatamente, eu fiquei imaginando que seria uma relação muito interessante de ver explorada. Solta esse povo na sala e deixa eles lá. Exatamente. Que inclusive é uma das coisas que eu sinto falta, assim, dos contos, né? Que não necessariamente é uma coisa ruim, mas a gente vê muita relação humano-robô, mas a gente não vê relação robô-robô. Eu acho que seria uma coisa interessante. Talvez tenha nos outros livros, né? Estou curiosa, quero lê-los e descobrir se isso acontece. Agora vamos para Um Robozinho Sumido. Nesse conto, tem uma base, né, com cientistas e pessoas que estão trabalhando num asteroide. E devido à questão de radiação, entre outras coisas, os robôs não estavam deixando os humanos trabalharem, porque eles estavam se expondo a uma radiação que, mesmo que numa quantidade pequena, como a primeira lei da robótica, ela não permite que o robô deixe o ser humano se machucar, mesmo que seja uma coisa que ele se propôs a fazer e que seja uma quantidade pequena, eles acabavam retirando as pessoas que precisavam trabalhar de perto do meteorito ou do que quer que fosse por causa dessa radiação. Então, o que foi que o governo fez? Encomendou secretamente 12 robôs que tinham essa primeira lei da robótica alterada, meio que enfraquecida um pouquinho, ela estava um pouco alterada para que os engenheiros pudessem trabalhar perto da radiação sem que os seus pares, né, que eles trabalhavam sempre em dupla com o robô, não fosse lá e tirasse ele de perto, né? Enfim, e tem toda uma questão, porque como esses robôs não deveriam nem existir, né, isso causaria um escândalo sem precedentes, eles não têm número de série, e aí um dos engenheiros tem uma discussão com o seu robô ali, seu ajudante robô, e ele some. E aí é chamada a doutora Susan Calvin e também um outro matemático, que eu esqueci o nome dele, né? Que é como se fosse o chefe, né? Assim, dentro da US Robots. E eles vão pra eles fazem essa viagem pra fora do planeta, uma coisa que desagrada a Susan, né? Que ela não tava muito afim de sair da Terra pra resolver essa questão, né? Tipo, o robô sumiu, mas ele sumiu assim, sabe aquela coisa? Perdi em casa. Sei que tá dentro de casa. Não sei onde tá. Mas tá em casa. Isso, exatamente. E aí, esse conto, ele é mais complexo, né? Porque ele envolve meio que ali uma briga de gato e rato com o robô. E a Susan, né? Ela oferece desafios a esse robô e ele acaba respondendo ali na mesma moeda. Ele é muito inteligente. E ele se orgulha muito da inteligência dele. Então fica ali um jogo de poder, né, mental para ver quem que vai surpreender o outro, né. Esse conto foi o que inspirou, né, o Eu, Robô. Mas é bom deixar bem claro que esse filme, né, de 2004, com Will Smith, ele é só levemente, assim, passa muito de leve no que é a história, sabe? Tanto que o personagem do Will Smith, a gente não encontra nenhum paralelo com nenhum outro que a gente veja aqui em qualquer um dos contos. A única personagem que existe é a Susan, mas até ela tá mostrada de uma forma bem diferente do que é a Susan nos livros. Então é mais a situação que aconteceu aqui, né, nesse conto, que inspira o filme, mas que fora isso não tem muito mais similaridades. E outra coisa que tu tinha até comentado, Clara, lá no começo, que o Asimov, ele gosta de dar esse enfoque mais positivo
na relação dos humanos com os robôs. E no filme, tem meio que... Eles deturpam um pouquinho isso, né? E acaba que no filme os robôs ficam piradaços mesmo. O Asimov não teria ficado feliz com esse filme. Mas, enfim, só pra dar essa curiosidade, né? Mas, assim, esqueçam, vejam como duas coisas diferentes, porque não parece muito mesmo. Eu lendo também cheguei à conclusão de que o Nestor e o Herbie, eles são robôs parecidos. Nestor é o nome do robô desse conto, né? Que os dois, eles são robôs mentirosos. Só que por razões bem diferentes, né? O Nestor, ele é mentiroso por autodefesa, enquanto o Herbie, ele mente pra não ferir o sentimento dos humanos. E é o mesmo comportamento, né? Só que motivado por razões totalmente opostas. Mas é interessante como o autor consegue desenvolver isso de uma forma bem, bem criativa e bem única em cada história, sabe? Sim. Eu gosto disso, assim, de que são elementos que se repetem nas histórias, mas que acabam sendo sempre originais. Eu acho que esse conto foi o meu favorito, assim, do livro, né, todo. Eu gostei muito desse. Porque ele é muito bom. Ele é meio que uma batalha mental, né? E isso, de certa E ele também tem uma resolução muito boa, né? Isso, e de certa forma, é exatamente essa questão, assim, que, tipo, que o robô, ele se acha superior ao ser humano, né? Olha, eu sou superior. E tem ali um ser humano tentando pegar essa mente que foi programada para ser infalível e pegar ela no pulo. Então é bem legal essa história. Ele, inclusive, é o conto mais longo da história, né? Enquanto os outros eram ali por volta de 40, 45 minutos, ele tem 1 hora, mais ou menos, de leitura. Porque a história é bem mais... Bem mais não, mas ela é um pouco mais complexa que a dos outros contos. O próximo conto é o Evasão, em que o robô cérebro, que é um tipo de supercomputador, acho que é a melhor forma de explicar isso aqui de forma simples, ele é utilizado para resolver um problema de uma companhia rival da US Robots. Enquanto essa companhia tentava criar um propulsor hiperatômico, o supercomputador que eles utilizavam, que era relativamente similar ao cérebro, ele morreu. Assim, ele simplesmente apagou, não funciona mais, não ligou mais. Isso aconteceu por conta de algum impasse ao que o robô chegou, que conflitou com a primeira lei da robótica. Eles não sabem o que aconteceu, mas enquanto ele calculava lá na resolução desse problema, ele chegou a um impasse e apagou. Ele não conseguiu resolver e simplesmente deu tilt. E aí, enquanto os cientistas estão testando o cérebro, né, para chegar à conclusão desse problema sem quebrar o cérebro também, o Paul e o Donovan, eles voltam para a história e são levados, assim, pra uma enrascada que talvez seja a maior de todas as que eles já viveram. Assim. Tadinhos. Sim, mas eu achei muito bom também. Eles acabam sendo cobaias numa nave que é capaz de entrar em hiperespaço. E é sensacional, assim. Mais uma vez, eu me senti 100% contemplado, assim, com uma história extremamente divertida. Sim, com resolução inteligente. Enfim, ele entregou tudo nesse conto. Eu também me diverti muito nele. Esse conto, ele tá com humor, assim, a toda. Tem um trecho lá que o personagem diz assim: entendo, disse Robinson, que não entendia. Muito bom. Eu ri muito. É o tipo de coisa que eu rio, gente. Enfim. E esse também tem uma coisa, eu ri muito quando o Donovan, ele já tá, assim, de saco cheio, realmente, de pegar todos esses trabalhos super complicados e difíceis. Então, quando eles são convidados a entrar nessa nave, ele já meio que diz assim, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque eu já decidi que eu vou me demitir desse emprego. Então... O dinheiro não tá mais compensando, claramente. E aí, depois ele entra numa fria maior ainda. Então, é muito engraçado. Tipo, quando ele toma a decisão de que ele não vale a pena, que ele quer largar, aí ele se ferra mais ainda. E tem um trecho que o cérebro, ele fala, meu Deus, porque eu morri de rir disso e me lembrei do Curie, com a sua religião lá no conto anterior. Esqueci qual é o nome do conto do Curie. Deixa eu ver. Razão? Razão, isso, no conto Razão. E no fim desse conto tem uma pequena menção à criação de um Império Galáctico. Né? Assim, um personagem acaba citando, talvez isso aqui seja o início da criação de um Império Galáctico. E provavelmente a gente tá ali ouvindo falar pela primeira vez
do que a gente vai conhecer lá em Fundação, né? Muitos, muitos anos à frente. Que conta a história justamente do fim do Império Galáctico, né? Sim. E eu achei interessante trazer isso, porque eu fiquei tipo, eu peguei referência. E o Paul e o Donovan, eles acabam estreando nessa nova forma de viajar pelo espaço, né? Que é utilizando o propulsor hiperatômico, né? Mesmo contra a vontade deles. Tadinho. Vamos pro conto Evidência. Nesse conto, eu achei ele bem diferente. Ele... Acho que tanto esse quanto o próximo, eles já começam a pegar uma coisa mais política, né? Um viés mais político da história, né? Aqui, o pessoal da US Robots, eles são contactados por um político que desejava provar que o adversário político dele era um robô. E, nossa, quando eu comecei a ler esse conto, eu pensei, gente, isso é super uma coisa que acontece hoje em dia. Você acusa uma pessoa sem provas e você quer que a pessoa arrume um jeito de provar que você tá errado. Tipo, você não arruma uma prova pra poder culpar alguém. Você culpa ela antes de ter provas e ela que se vire pra provar que ela é inocente. Né? Enfim, né? E é tão parecido com o modo de fazer política hoje em dia, não é mesmo? Pois é, né? A pós-verdade, que na verdade é mentira mesmo, né? É um nome chique pra, tipo, contar mentiras e depois foda-se, né? Porque a gente já contou a mentira e ela já foi espalhada. Enfim, né? Tem um candidato a prefeito, que é o Stephen Byerly, eu acho que é Byerly, que ele tá sendo acusado de ser um robô. E a gente percebe que o outro candidato que veio falar mal dele, assim, né, acusar ele, a gente percebe que o autor já deixa bem claro aí quem é que tá com más intenções, né? E quem não está. Então, ele fica sempre... Existe uma questão ética ali, né? Que ele tá sendo discutido, assim, que meio que, não, eu não vou me prestar esse papel de ficar aqui provando nada pra ninguém, porque a questão é que ninguém nunca viu ele comer, ninguém nunca viu ele dormir, então, se ninguém nunca viu ele comer nem dormir, é porque ele é um robô. É tipo isso. Sim, ponto. Como assim, gente? Ele poderia ser um vampiro também, gente. Exatamente. Só jogando aqui. E é muito legal porque o adversário político que quer implicar o outro, ele tá ali, tipo, prove, faça isso. E o outro é tipo, não vou provar. E, tipo, se você quer dizer que eu sou um robô, você que arrume provas. E não vou ficar aqui com medo na sua frente. Não vou. Sim. É bem legal. E seria até fácil, né? Assim, ele vai lá e come alguma coisa, mas no dia seguinte o cara poderia aparecer com outra acusação e isso se tornar uma jogada meio de gato e rato também, de um ficar perseguindo o outro e a coisa não se conclui nunca, porque, enfim, a política suja, né? Eu gosto de como o Byerly, ele é firme, sabe? É firme. E ele consegue... Assim, é bonito de ver o jeito que ele consegue, sabe, se desviar de todas as tentativas de provar que ele é um robô, assim. E o mais legal... Ele faz de uma forma tão elegante. Sim, e que eu acho que o mais incrível também é como tu falou, né? A política é suja. Então, eles usam até das coisas boas, né? Que, tipo, porque ele é um político que se gaba de não colocar pessoas na cadeia injustamente ou desnecessariamente. Isso. Então, até o fato de ele estar buscando um tratamento justo para essas pessoas, que eu, tipo, não vou prender ninguém, eu não vou prejudicar ninguém se eu não tiver provas, como uma prova de que ele é um robô e que, assim, ainda se ele fosse um robô, ele não tá fazendo nada de errado, ele não tá fazendo nada de ruim. Então é só uma questão ali de, tipo, de destruir alguém, não importa se o legado que ela tá construindo na política é bom ou ruim. Eu só quero me ver livre dessa pessoa que tá no meu caminho. Exatamente. Bem a podridão da política mesmo. Com certeza. E mais uma vez a gente tem um questionamento filosófico que é: um robô mataria um humano louco pra salvar outros humanos? Que lembra muito a questão do trem de The Good Place, né? Em The Good Place isso é trabalhado muitíssimo bem, que é basicamente um questionamento que não tem uma resposta correta, né? Assim, você vai pensar e não
Não vai chegar a uma conclusão certinha. Isso me lembra muito The Leftovers também, numa cena que acontece na terceira temporada, mas pode ser spoiler se eu comentar mais. Mas se alguém assistiu The Leftovers, que é uma série que é pouquíssimo conhecida, comenta aí, porque é a minha série favorita da vida. E eu preciso encontrar outras pessoas que tenham assistido. Preciso achar outros fãs de Leftovers. É tipo um fandom de uma pessoa só. Precisa assistir, Carol. É maravilhosa. Eu amo The Leftovers. E vamos então para o último conto, que se chama O Conflito Evitável. A Terra agora ela é dividida em 4 regiões, a região norte, europeia, leste e os trópicos, e ela é gerida por máquinas que são capazes de manter tudo funcionando perfeitamente. Cada região tem a sua própria máquina, só que alguns erros decorrentes dos cálculos dessas máquinas, que teoricamente não, que elas são assim, perfeitas, né? Esses erros estão sendo percebidos em todas as 4 regiões. E o Byerly, que agora é coordenador regional, ele precisa investigar o que está acontecendo de errado com as máquinas e se alguém está sabotando o funcionamento delas. E eu achei esse conto, eu vi muitas críticas a ele, sabe? Enquanto eu pesquisava, vi alguns comentários dizendo que ele era meio bobo, meio monótono. Mas eu achei ele sensacional, Sim. Eu gostei muito. E eu acho que ele fecha muito bem a história porque ele dá uma perspectiva sensacional de como a coisa vai acontecer depois que a história termina, sabe? Sim. Eu consigo visualizar para onde aquela sociedade vai, sabe? E eu acho interessante que nem Adam Smith nem Karl Marx estava correto, sabe? Com a gestão das máquinas, os dois sistemas políticos e sociais e econômicos, né, estão obsoletos. A gente, inclusive, tem a região norte, incluindo a América do Norte, né, os Estados Unidos, também, e a ex-União Soviética, né? Acho que o Asimov estava querendo passar uma mensagem muito clara aí, Sim. fazendo isso. É bem diferente, né? Como é organizada as regionalidades dentro dessas novas divisões territoriais, né? Que ele coloca. Isso. E onde que é o espaço que tá prosperando mais, onde que tá estagnado. Tem uma problemática ali com a região leste, que eu acho talvez um pouco racista, não sei, mas a questão da superpopulação, Sim. sabe? Deles estarem comendo tipo uma ração. Uma coisa meio sintética. Isso me incomoda. Né? Meio sintética, exatamente. Às vezes eu penso assim que, não só no Asimov, mas eu vejo muito isso, que as pessoas, mesmo quando elas tentam extrapolar a realidade que a gente vive para um futuro muito diferente, elas não conseguem se livrar dessas amarras de pensamentos preconcebidos a respeito de certas regiões do mundo. Elas não se soltam disso, continuam levando adiante estereótipos e coisas do tipo, sabe? Como em Game of Thrones, por exemplo, em que o Westeros é todo povoado por pessoas brancas, que o diferente é sempre a pessoa de cor, né? Exato, a que cultura o bárbaro exótica. são os Dothraki que ficam no Oriente. Sim, a gente vê isso no Tolkien também, que o pessoal do Oriente é que se junta com o Sauron, que... Isso. Enfim. Que é o vilão, né? Isso só prova que, enfim, a literatura é feita por pessoas, né? E querendo ou não, as pessoas, elas trazem os seus preconceitos, as suas visões de mundo deturpadas e isso acaba sendo passado de uma forma ou de outra pela história, né? Nem todo mundo... Nem todo mundo, não. Acho que é praticamente impossível você se livrar dessas amarras, né? Porque é muito intrínseco a quem você é. Mesmo então, quando tenta fazer essa extrapolação pro futuro, pra uma realidade em que a própria forma de dividir os continentes mudou, ainda assim as pessoas não conseguem extrapolar isso e colocar uma visão diferente, né? Exatamente. E acho que se não ficou claro do que eu tô falando, é porque eu falei sobre a região leste, né? Mas isso se trata da Ásia, em sua maioria, né? Eu não lembro agora certinho quais são os países, mas é praticamente a Ásia inteira que tá nessa região. Que ele, inclusive, diz que é como se fosse 15% do território do planeta, né? Abrigando 75% da população, Sim. assim, tá uma situação absurda. E aí, querendo ou não, a gente sabe que tem esses probleminhas aí de racismo, né? E apesar desse conto ser um dos mais lentos, ele é muito curioso. Eu me diverti muito lendo porque, né, como eu falei, essa perspectiva do que vem depois sabe, me agrada muito, porque eu gosto de quando a história, ela continua, mesmo depois que ela termina, sabe? E ela deixa uma perspectiva de um futuro totalmente controlado por máquinas,
né? Se a gente for pensar da perspectiva do Asimov, isso é uma coisa boa. Mas eu fico um pouco assustada, porque o que ele dá a entender é que só as máquinas sabem, de fato, o que é o melhor para a humanidade. O que é incrível e assustador ao mesmo tempo, né? Em determinado momento, os personagens estão conversando e eles comentam que se for, por exemplo, o feudalismo, né? O sistema perfeito e o equilíbrio para tudo, elas vão levar a humanidade para lá, para essa situação. Então, é muito assustador, né? Assim, pensar que as coisas não estão caminhando de uma forma, sei lá, natural como, enfim, costumam ser, ou meio aleatórias, talvez. Sim. Mas que tem essas máquinas que estão ali calculando e medindo todos os acontecimentos e controlando tudo para que a gente chegue nesse equilíbrio perfeito. É verdade. Eu gostei, uma coisa que eu gostei desse conto foi justamente essa perspectiva de que existe um medo do que as máquinas podem fazer com os seres humanos. E a ponto da gente quase esquecer o que os seres humanos fazem com os seres humanos, sabe? Sim. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente consegue controlar e que, tipo assim, quem sabe as máquinas estão fazendo algo de ruim com a gente. Mas, na verdade, a gente também não controla o que acontece com a gente hoje, né? São os interesses de grandes corporações e tudo mais. Então, tem muito essa coisa de, tipo... como se o ser humano precisasse controlar o que as máquinas estão fazendo com a gente. Mas, assim, e o ser humano é uma fonte confiável, sabe? Pra fazer isso? Porque Então, as coisas não andam bem, né? nem um pouco. E eu acho interessante pensar nesse dilema, né? Porque as máquinas, elas são inflexíveis, né? Então, se elas fizerem os cálculos, as estatísticas, e elas acreditarem, como tu falou, que o feudalismo é o melhor pra gente, elas vão levar a gente nesse caminho. Mas será que um dia isso, de alguma forma, vai levar a gente pra um lugar pior, né? Do que o que a gente tá vivendo, né? É legal, eu acho. Fica aí o questionamento, né? Não tenho resposta pra isso. Não temos. E agora alguns comentários sobre o livro, né? Assim, 100% indicado. Eu amo esse livro. Foi uma releitura. E ele continua tão bom como da primeira vez. Como a gente comentou antes, os contos eles têm esse ar explicativo mesmo, mas porque é necessário, né? Pra gente entender o que tá acontecendo, mas sem ser explicativo demais, né? Sem ter grandes descrições, enfim, sem ser monótono e chato. Acaba não tendo explicações técnicas em demasia e muita da ciência, né, que envolve os robôs, ela é muito mais uma ficção ali da cabeça do Asimov do que baseada na ciência de fato, o que caracteriza o livro como uma baixa ficção científica, né, como a gente falou no último episódio. Sim. Enfim, né, eu também gostei muito do livro, foi a primeira vez que eu li. Eu não tinha lido muita coisa do Asimov, eu li o primeiro volume de Fundação faz um tempinho e tem sido, assim, uma descoberta boa, sabe? Gostei muito da escrita dele, tanto em Fundação e agora também. Acho uma escrita fluida e é como tu falou, tudo que tem ali de ciência tá bem acessível. E eu gosto muito também desses dilemas que a ficção científica traz. Então eu sempre fico bem pensativa depois de ler esse tipo de livro. Enfim, só recomendações esse livro. Se vocês ainda não leram, leiam que vocês não vão se arrepender. E só mais um comentário. Acaba não sendo uma ficção científica, talvez, como a gente está acostumado, com armas espaciais e lasers e grandes aventuras, mas o fato das histórias serem desenvolvidas assim, muito na conversa, na resolução de problema, no raciocínio lógico, não torna o livro ruim, tá? Eu acho que vale a pena conhecer. E eu acho que deixa até um pouco mais realista, né? Porque isso é uma coisa que a gente consegue imaginar a nossa sociedade chegando a esse patamar um dia, né? Diferente de, sei lá, de Star Wars. Com certeza. Sabres de luz não vão acontecer, gente. Não vão. Queria, mas não vão, infelizmente. Muito perigoso. Muito perigoso. Vamos agora, então, para o nosso quadro Comentários e Sugestões. Vamos lá.
a minha diquinha da semana vai ser Veronica Mars, que não é bem a série mais nova e, enfim, conhecida, mas ela tá completa no HBO Max, que, enfim, é um novo streaming, eu não sei se todo mundo tem acesso, mas que tem muita coisa legal. E quando eu vi que tinha Veronica Mars lá, eu entrei, assim, em surto, porque é uma das minhas séries favoritas da adolescência. E eu precisava rever, eu tô revendo a segunda temporada agora. E é daquelas séries que acho que quando eu terminar eu vou querer rever tudo de novo, porque é realmente sensacional. A Veronica Mars, ela é tipo aquele tipo de personagem que forma o seu caráter, sabe? Eu acho que eu vi no momento certo e eu me identifico demais com ela. E, enfim, ela é perfeita. Resumindo a história, a Verônica, ela é filha do ex-xerife da cidade de Neptune, na Califórnia. O pai dela perdeu o trabalho depois que a melhor amiga dela, que é filha do cara mais rico da cidade, ter sido assassinada. E o pai dela, investigando, acusou o pai da amiga dela. Deu pra entender? Sim. Acho que deu, né? O pai Enfim, o pai da assassinada de ter matado a própria filha. O pai dela, então, se torna um detetive particular. E a Verônica, por ter se tornado persona não grata na escola, ela perde todos os amigos, acesso a todas as festas, enfim. Ela acaba se tornando uma pessoa muito mais sarcástica e dura, sabe? Antes ela era aquela menina fofa e líder de torcida. Sim. Então, rola uma mudança muito grande na personalidade dela e ela se torna ajudante do pai dela nas investigações, sabe? Ela meio que trabalha com ele. E ela começa a fazer algumas investigações na escola, ajudando os colegas. E, enquanto isso, ela continua investigando o assassinato da amiga dela. E é sensacional, é muito bom. É meio casinho da semana, porque sempre tem algum problema que ela precisa investigar pra ajudar um amigo ou algum colega. E a história do assassinato da amiga, que é a Lily, eu esqueci de falar, vai se desenvolvendo até o final da temporada. Tem plot twist, tem tiro, porrada e bomba, gritaria, cabelo sendo arrancado. É assim, aquela série, tipo, eu não sei explicar, é muito, muito divertida. É uma série longa, no formato antigo, né? 24 episódios, 22 na verdade. Mas todos sensacionais, vale muito a pena. Fica aqui a recomendação. Ai, que legal. Vou querer ver. Eu marquei lá na HBO. Marcou? Espero que você goste. Eu vou dar uma dica. Uma página do Instagram. É o @Desvendando o Cosmos. Tem Desvendando o Cosmos. Vai duplicar aí o O mesmo. Certo. E é basicamente uma página que vai falando várias curiosidades a respeito do espaço, né? Falando Que de massa. qual buraco negro mais próximo da Terra aqui, né? Tem um que é bem interessante que ele fala sobre o ponto mais distante do oceano, né? Do planeta Terra. Então ele fala assim que é um ponto que está tão distante de qualquer massa continental que o ser humano mais próximo desse local tá na estação espacial, assim, voando no espaço. Então tem muitas curiosidades interessantes, sabe? Eu indico muito. Não tem coisa só sobre o espaço, né? Mas já que estamos nesse tema, meio que ficção científica, resolvi trazer. Arrasou. Tá super dentro do tema. Amei. Também, acho que foi semana passada, não sei quando foi que a gente tava comentando sobre o Witch, né? Sim. Faz muito tempo. Faz tempo. Tem umas 2 semanas, eu acho. Não sei, eu não lembro, sou péssima com o tempo. Enfim, em algum episódio, a gente comentou a respeito de Witch, né? Foi bem en passant, assim, falei que a gente costumava ler, né, a revistinha Witch, e fui na internet e vi alguns números da revistinha. Eu sei que tem um site que eles estão organizando tudo, né? Colocaram, digitalizaram e colocaram na internet. E comecei a ler, só assim como passatempo. Gente, a Irma, ela é muito legal. Eu amo a Irma. Enfim, as Witch, pra quem não sabe, era um conjunto, assim, um grupo de amigas, né? Que elas moravam numa cidade meio que... Aquele drama adolescente de morar numa cidade que não tem nada pra fazer. Uma cidade que sempre tá chovendo, entre outras reclamações que os adolescentes têm. Enfim, então elas acabam descobrindo que elas são guardiãs de um portal que impede que criaturas de outro mundo invadam o planeta Terra, né? Coisa básica. E elas têm agora a obrigação de cuidar desses portais para que esses seres não invadam o planeta Terra.
e destruam tudo. Mas, assim, o que eu li foi mais pela nostalgia mesmo, que eu acho que Eu também. a história tem muitas inconsistências e em alguns pontos tem umas coisas que estão meio datadas, sabe? Tipo, mas não levem a mal. É um passatempo, É um passatempo. É divertidinho. Por exemplo, tem a personagem a Irma, que tem um humor muito sarcástico, eu adoro. Ela fala cada coisa, assim. Ela é muito divertida, eu adoro. A Irma é aquela pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada. E que ela não se Ela leva a implica sério, muito com a né? Cornélia. Super. A Cornélia, que é o oposto, que se leva muito a sério, ela fica sempre se bicando com a Irma. Mas, enfim, eu acho que se você for da nossa idade, talvez você tenha lido e também tenha essa nostalgia. Eu vou que... Acaba sendo um artigo meio... Ai, como se diz? É muito antigo, né, a ideia de revistinhas em quadrinho. Quando eu fui reler também, eu fiquei lembrando que eu ia pra banca de revista. Sim. Pra comprar mensalmente, assim, era uma coisa que eu esperava muito. E hoje em dia, assim, é totalmente fora da nossa rotina e realidade. Tipo, nem existe mais. Quer dizer, existe ainda banca de revista. Eu acho que revistas ainda são impressas. Mas não faz mais parte da minha rotina, sabe? Sim. Isso não... Não, nem sei há quanto tempo. E as revistinhas, então é muito nostálgico. Essas histórias, elas vinham dentro de uma revistinha que tinha uma porção de outras coisas. Mas era assim, nossa, uns temas muito bobos, tipo assim, o garoto, ele está mesmo afim de você. Aí tem umas que tipo assim, faça uma simpatia pra atrair, umas coisas assim. Eu amava os brindes, eu lembrei que em cada revista vinha um brinde, e eu era tipo muita garota witch, porque eu comprei quase todas, assim. Então, eu tinha chaveiro, tinha pelúcia, tinha, sei lá, adesivo. Todos os brindes eu usava e saía toda encaraquetada, cheia de coisas penduradas na mochila. E broches e tudo mais de Witch. Nossa, era muito bom aquela época. Nossa, eu tô muito nostálgica. Acho que foi por isso que eu fui atrás de ver isso. Sim. Coisas pra tipo, dar um quentinho no coração, né? Ai, justamente por isso que eu tô revendo Verônica Mars, por isso que eu fui reler Witch também, porque dá a sensação de que tempos bons já aconteceram, tempos bons virão de novo, sabe? Lembrando que o próximo episódio é episódio de Jonathan Strange e Mr. Norrell, a parte 6, episódio 18, que pega os capítulos 16, 17 e 18. Enfim, tem tudo isso lá num post que a gente fez no @estalagem_podcast, no Instagram. Então vão lá e vejam o próximo episódio para vocês não perderem, que as coisas estão começando a ficar cada vez mais interessantes. E não deixem de nos seguir, né? Por favor, sigam a gente no Instagram, @estalagem_podcast, e Twitter, @estalagem_pod. Acho que a gente nunca comentou que temos Facebook, mas só pra ter, porque não estamos presentes lá. Mas se você quiser seguir, Estalagem Podcast. Não, Estalagem do Fim do Mundo Podcast. E não esqueça também de seguir a gente no YouTube, né? Segue lá, dá um likezinho, ajuda a gente. Por favor. E faz um comentário também. A gente lê e responde. E vamos ficar por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!